Muito bem, está todo mundo aí com seu crescimento integral? Então chegamos aí, na número 15, crescimento integral. Acredito que hoje nós vamos até a metade, e aí depois, próxima quinta, a gente termina e já começa depois no outro, livro de discipulado. Na página 114, nós temos um versículo aí para memorização. Vamos ler juntos aí o versículo de memorização? Página 114. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Cresçamos em tudo, não só em parte, cresçamos em tudo, não apenas em algumas partes, mas em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo, Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa aqui presente, aqueles também que não estão. Ó Deus, de onde quer que essa palavra chegue, ó Deus, a cada coração, nos trazendo crescimento espiritual, trazendo conversão, trazendo santificação, trazendo, ó Deus, despertamento das nossas vidas para te conhecer mais e mais. E assim, ó Deus, como diz a Tua Palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e é no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Vamos aqui à nossa introdução, na página 115, Durante os últimos meses, através do exercício de hábitos espirituais, estudo e compartilhamento da palavra, você experimentou um processo de crescimento integral. Espero que não só o Felipe, mas todos nós, teve uma compreensão mais ampliada das verdades bíblicas, É natural que a sua compreensão tenha expandido, seu coração tenha se aquecido e um desejo mais intenso de servir tenha brotado. O discipulado não apenas aumenta o conhecimento, mas trata o caráter e desafia para a missão. Então, o crescimento vai levar ao serviço também, Porém, agora você tem o desafio de continuar. Seja agradecido a Deus por aquilo que já alcançou. Mas é importante nesse momento de sua jornada entender que há provavelmente mais à frente do que o conquistado até aqui. Deus tem muito mais para nós. Deus deseja o seu crescimento e Ele tem muito mais para você. Seu projeto é que saiamos da descrença para a crença, mas que avancemos da crença para a maturidade e da maturidade para uma vida de grande influência neste mundo sem Deus. Tal influência refere-se à capacidade de ser um operoso instrumento nas mãos de Deus. Onde você está dentro desse processo? Você já saiu da descrença para a crença? Você é um crente, de fato e verdade, convertido? Você está caminhando da crença para a maturidade espiritual? Está desenvolvendo, já chegou à maturidade? E na maturidade você está tendo influência também, no mundo, como instrumento de Deus? Nesse último encontro você será apontado ao caminho do qual nunca deve desistir, pois ao final o seu Senhor irá recebê-lo face a face. Como nós estudamos também anteriormente, nós, pela graça de Deus, veremos ao Senhor na glória face a face. Se deseja ver Deus, então você verá, nós veremos, pela maravilhosa graça do Senhor. A nossa primeira pergunta é: um dos textos clássicos sobre crescimento espiritual é Efésios 4, de 7 a 16. À luz dessa preciosa passagem, responda. Então,
Vamos lendo em partes aí, respondendo, né? Letra A. Além da graça, o que Cristo ofereceu aos homens ao subir no céu? Vamos lá? Efésios, capítulo 4, versículo 7 e 8. Além da graça, o que Cristo ofereceu aos homens? Diz o texto, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, aquele, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Deus derrama sobre nós a sua graça e nos dá dons, né? Graças a Deus. Todo crente tem pelo menos um dom. Nós vimos nas lições passadas aí sobre dom, sobre talento, né? Sobre o fruto do Espírito Santo, que é bênção de Deus sobre as nossas vidas. E você já descobriu o seu dom? Está exercitando? Amém? É muito bom, né? Quando a gente sabe e exercita, né? O dom que Deus tem nos dado. Então, respondendo já a letra A, vamos para a letra B. Para que o Senhor concedeu pessoas com funções específicas de liderança. Versículo, vamos ler a partir do 9, né, que a gente já pega o 11 e o 12 também. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido às regiões inferiores da terra, ou seja, Jesus veio até nós, né, nesse mundo de pecado. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele veio, morre, ressuscitou e foi assunto aos céus, consumada a obra que veio realizar. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, com o propósito de quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a pergunta B é: para que o Senhor concedeu pessoas com funções específicas de liderança? Para que Deus deu apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres? Com vistas ao aperfeiçoamento, ao crescimento, né? Para que todos nós, Deus te deu um dom, agora você vai ser aperfeiçoado na condução, né, desse dom que você recebeu e no crescimento espiritual da sua vida, a maturidade. Então, Deus nos concede essas pessoas com esses dons aí listados, né, e todo crente tem pelo menos um dom, para que todos nós possamos crescer espiritualmente, sendo aperfeiçoados e para que cada um possa desempenhar o seu serviço, né? Para a edificação. E aí o corpo de Cristo é edificado. Então imagine uma construção onde todo mundo está trabalhando nessa construção, né? Uns está fazendo massa, outros está levando os tijolos, outros estão fazendo alguma coisa ali nessa construção para que a construção seja levantada, para que aquela casa seja levantada. Então, o apóstolo Pedro diz que nós somos o templo, pedras vivas, né? Nós somos, diferentemente de tijolos, né? Nós somos pedras na construção de Deus, porque cada um com a sua particularidade, mas nessa construção, nesse edifício que é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, morada de Deus, que somos nós. Então, a igreja do Senhor. E aí cada um precisa desempenhar o seu serviço. Você está desempenhando o seu serviço? Amém? A letra C agora, página 116. À medida que os líderes aperfeiçoam os santos, santo está falando de você, de mim, de cada crente, e estes realizam o seu ministério, seu serviço, qual é o objetivo que vai sendo perseguido e alcançando pela comunidade dos discípulos?
Então, Deus nos deu um objetivo. E o que vai acontecendo? Quando nós somos aperfeiçoados, vamos desenvolvendo nosso serviço. Verso 3 vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que cada dia mais todos nós possamos ser mais e mais parecidos com quem? Com Cristo, né? Com Jesus. Então, à medida que nós vamos crescendo em maturidade espiritual, mais parecido com Jesus você será. E quanto mais parecido com Jesus nós somos como igreja, mais nós vamos abençoar as pessoas que estão à nossa volta, a nossa cidade e aqueles que estão perto ou distantes também, através das nossas vidas, né? Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, crescendo no conhecimento do Filho de Deus, a nossa mente e coração vai se expandindo nesse conhecimento e sejamos aperfeiçoados ao varão perfeito, né? Ser parecido com Cristo na estatura da plenitude de Cristo. É, de fato, uma glória muito maravilhosa, né? Então, aí a pergunta: à medida que os líderes aperfeiçoam os santos e esse realiza seu ministério, qual o objetivo que vai sendo perseguido e alcançado pela comunidade dos discípulos? Em resumo, unidade e sendo parecidos com Cristo. Cada vez nós vamos crescendo na unidade como um povo de Deus, né? E sendo aperfeiçoados para sermos parecidos com Jesus, como na plenitude de Cristo. Amém? E ainda aqui no verso 13, a pergunta de número D diz: nesse processo, qual é o referencial da medida que devemos atingir? Qual é a nossa referência? Cristo, né? Jesus é a nossa referência. Então, nós, como diz Hebreus, né? Quem quer abrir lá em Hebreus, Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2. Amém. Então, nós temos que nos desembaraçar, né? De quê? Para correr a carreira cristã, os pesos do pecado que tenazmente nos assedia, correr com perseverança. Não pode correr embaraçado. Não tem como correr embaraçado, né? Piado, né? Tem que desembaraçar. Parece que pessoas estão se embaraçando e caindo. Você tem que desembaraçar, confessar e levantar e prosseguir, né? E aí você deve olhar para quem? Olhar para Cristo, né? Ele é o autor, ele é que te deu a fé, ele é o consumador, ele é que faz você permanecer na fé. Então, olhando firmemente, olhar firmemente, né? Para Jesus. Então, mas há muitas coisas que querem nos distrair para que a gente tire o olhar de Jesus, né? E começamos a olhar outras coisas que vão nos desviar, não é verdade? Principalmente quando se fala de olhar, na era digital, né? Hoje eu estava vendo uma pessoa falando, estudado desse assunto aí das mídias, né? Ela dizendo que o brasileiro gasta por uma média de 8 horas, né? Com as mídias sociais. Aí ela estava falando que sobra o quê então? As outras 8 horas é uma hora uma jornada de trabalho, né? Então, o que vai sobrar para o resto fazer as outras coisas? Então, isso se torna um vício, né? E acaba que aí as pessoas não têm tempo para orar, não têm tempo para ler a Bíblia, não tem, mas por quê? Porque está
viciado em coisas que estão desviando você do foco principal, que é Jesus. Para Ele que nós devemos olhar, né? E crescer na palavra. Agora, aí a gente tem que aproveitar o lado bom, vamos dizer assim, né, das mídias. Se você vai usar, então seja que para compartilhar, seja para ouvir boas mensagens, né, que tem para crescimento espiritual. Amém? Letra E. Qual o propósito de Deus ao nos conceder a possibilidade de crescermos juntos em unidade? Qual que é o propósito de Deus? Vamos lá, em Efésios de novo, 4, versículo 14. Qual o propósito? Para que não mais sejamos como crianças ou meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Então, quando você cresce em maturidade, você não vai ficar sendo enganado, como uma criança é fácil de ser enganado, né? Criança não tem a maturidade de um adulto, né? Então é fácil você ludibriar. Assim também, espiritualmente falando, isso acontece. Se você não tem firmeza na palavra de Deus, no conhecimento bíblico, você vai cair nas ilusões, né, deste mundo, né? Aí, ó, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro ao redor do vento de doutrinas, né? Não só tanto doutrinas como também ideologias, né? Seja no meio, vamos dizer assim, religioso, ou até fora, né? Porque hoje, por exemplo, muitos que entram sem maturidade numa faculdade hoje, sem ter maturidade cristã, dependendo da faculdade que ele for fazer, tem muitos se desviando, infelizmente. Infelizmente, né? Teve tanto a maturidade de crescimento na palavra de Deus, vinda a começar pela vida dos pais, né, e na igreja, firme, conhecendo as Escrituras, e você fez uma coisa também muito boa, que muito crente também tem que aprender a fazer. Você buscou ajuda, né? Você foi conversar com o seu pastor, você mostrou para ele, e ele te ajudou, né? Então, tem muitos que estão rodando, né? Estão indo, tá rodando na enxurrada das doutrinas e ideologias e coisas, a artimanha dos homens com que induzem, olha aí, a astúcia com que induzem ao erro. É um negócio, né? Por isso, o cristão tem que crescer em maturidade. Amém? Se você está aqui, bom sinal, né? Mostra que você quer crescer mais ainda em maturidade. Então, respondeu a número E. Qual o propósito de Deus a conceder a possibilidade de crescermos juntos em unidade? Para que sejamos maduros espiritualmente, não como crianças, né? E F. O que devemos seguir e em quais dimensões devemos crescer mediante o governo de Cristo em nós? Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É o versículo que nós lemos primeiro, né? Então, cresçamos seguindo a verdade em amor. Devemos seguir em quais dimensões devemos crescer? Mediante o governo de Cristo em nós. Seguindo a verdade em amor, Deus nos livra da mentira, do engano, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, né? Quando se fala de crescer em tudo, né? A Bíblia tem quantos livros, irmãos? Irmão Zezinho falou ali. 66. Hã?
66. Quantos no Velho Testamento? Esse é no Novo. 39. E aí no Novo, 27, né? Então, quando fala crescer em tudo, nós precisamos conhecer também. Você não vai saber tintim por tintim, mas conhecer, ter uma base, ler toda a Bíblia e ter um conhecimento geral de toda ela, né? Toda a Bíblia, dos 66 livros, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, né? Quem sabe aqui cantar a musiquinha dos livros? A Gisele eu acho que sabe. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro e 2 de Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Então, é isso aí, ó, crescer em tudo, né? Todos os livros da Palavra de Deus, todas as doutrinas, né? Como a gente estava estudando, né? Sobre a ordem da salvação, as doutrinas da Bíblia. E tem muita coisa para a gente crescer, né? A gente não pode ficar estagnado. Então, espero que seja um desafio, tanto para mim como para você, esse desenvolvimento, né? Invista na leitura da Palavra de Deus, invista na leitura de bons livros, invista em aprender, né, mais sobre as doutrinas bíblicas, né? Porque aí você não vai ser enganado, não. Você vai estar firme, além de que você vai estar conhecendo mais do Senhor seu Deus, né? E é maravilhoso. Eu me lembro que quando uma vez, antes de entrar para o seminário, fazendo uma visita no seminário, né? Nunca me esqueço, estava o pastor Milton dando aula de teologia sistemática, né? E aí eu tive a oportunidade de ouvir a aula. Gente, mas eu fiquei tão maravilhado quando você escutando as doutrinas e falando sobre a pessoa de Deus, atributos de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E assim a gente tem que cada dia mais ser fascinado pela palavra do Senhor, né? Amém? Hoje nós temos, por exemplo, as Bíblias de estudo, né? Mais facilidade para você também estudar a Bíblia, os comentários. Eu lembro que a primeira Bíblia de estudo, né? Depois eu até doei essa Bíblia de estudo da vida, não tinha Genebra, na época era a Vida Nova, né? Nossa, mas que riqueza, e como foi bom ter aquela Bíblia de estudo para conhecer mais da palavra do Senhor. Então, agora nós vamos aqui na letra G. Até que ponto é necessário o convívio em comunidade para que se experimente o crescimento que provém de Deus? O versículo 16 vai responder, né?
de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, até que ponto é necessário o convívio em comunidade? Hoje nós estamos vendo aí o negócio dos desigrejados e daqueles que muitas vezes não têm congregado, né? Olha aí, essa pergunta é pertinente. Até que ponto é necessário o convívio em comunidade? Será que eu posso ser crente em casa? Já está bom? Aí o versículo 16 diz que em quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, está junto, né? Crescendo. Para que eu possa crescer, eu preciso do meu irmão e eu vou ser bênção na vida dele, ele vai ser bênção na minha vida. De toda junta, seguindo a justa cooperação de cada o quê? Cada parte, cada um fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento, crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Né? Assim é o corpo de Cristo. Amém? Nós vamos para número 2, né? Podemos resumir assim o que você acabou de refletir. Cristo concedeu dons a todos os cristãos, separou alguns para um papel de liderança, a fim de preparar os outros para o exercício do ministério que cada um recebeu. Isto gera um ambiente de maturidade espiritual que deve ser avançado até que estejamos na plenitude da estatura de Cristo. Possibilitará que não sejamos como meninos imaturos, mas, ao contrário, continuemos a crescer, tendo como ferramentas a verdade e o amor, sendo governados por Cristo. Todas as áreas de nossas vidas serão impactadas pelo crescimento. Para isso acontecer, é necessário que cada um de nós assuma seu lugar no corpo e cumpra seu papel uns com os outros. Agora pense e responda em algumas questões práticas, né? Letra A. Você reconhece que Deus lhe capacitou com a sua graça e lhe concedeu dons para servir em seu reino ou tem dúvidas quanto a isso? E aí? Você reconhece isso, que Deus te deu dom e te capacita? Amém? Então, letra B. Com relação aos principais líderes na igreja, quais as tarefas que você julga serem de sua maior responsabilidade? Confronte se o que você pensa está em consonância com o ensino do texto. Então, Deus nos deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nossa capacitação, para que sejamos aperfeiçoados. E o seu pensamento, né, está de acordo com o que Deus nos deu, esses homens, né? Seu pensamento está em sintonia com isso, né? Então, quais as tarefas que você julga serem de sua maior responsabilidade? Nós podemos resumir aí que todos têm a tarefa do ensino, né, do discipulado, para que todos nós possamos crescer e desenvolver cada um o serviço que recebeu, o dom que recebeu. Letra C. Ao olhar para a referência da medida que precisa alcançar a plenitude da estatura de Cristo, você tem muito o que crescer ou está perto do nível que precisa atingir. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, se não fizer isso aí, não cresce. É simples assim, né?
É igual comer arroz e feijão todo dia. É 1 João 3,16, né? Porque a gente sabe de cor João 3,16, é 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? Ela estava maravilhada, eu nunca tinha ouvido e ela falando assim. E aí foi me reacendendo, eu falei, gente do céu. Um versículo da Bíblia E ela estava... faz uma grande diferença se a gente meditar e praticar, né? Nossa, meu Deus, a palavra de Deus é poderosa. Glória a Deus. Então, nós falamos a letra C, né? Você tem muito o que crescer ou está perto do nível que precisa atingir? Maturidade. Letra D. Sua atitude visando a maturidade tem sido de submissão a Jesus como cabeça e do reconhecimento do papel dos outros cristãos em sua vida? Ou você luta com algum tipo de orgulho e sentimento de autossuficiência? Você é humilde, reconhece que precisa, que carece, né? Não é, não, já li a Bíblia uma vez toda, já li não sei quantas vezes, já tá bom. Não pode parar. Já sou doutor em teologia, então já não preciso mais de ler a Bíblia. Misericórdia, né? Então, mas parece que tem alguns que esqueceram, né? Todo dia a gente precisa de crescer, de alimentar da palavra do Senhor, né? Que Deus nos livre do orgulho e da autossuficiência, de achar que já estamos suficientes já. Ter o coração submisso a Cristo e reconhecer a bênção que é os outros irmãos também para nos ajudar nesse crescimento espiritual, né? A gente não cresce sozinho. Vamos lá em Filipenses 3, de 12 a 16. Vamos terminar com esse versículo aí na página 117, essas 3 perguntas. Em Filipenses 3, 12 a 16, o apóstolo Paulo fala a respeito de sua própria busca quanto ao crescimento espiritual. Será que o apóstolo Paulo tinha maturidade, irmãos, espiritual? Filipenses 3, dos versículos de 12 a 16. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fica, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo, né? Ele quer mais. E aí vai crescendo cada vez mais, até que todos cheguem, todos, pois que somos perfeitos, temos esse sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também Cristo vos esclarecerá. Então, avançamos, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, alcançar e avançar, né? E assim prosseguir. Verso 12, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo como também já foi conquistado por Cristo Jesus, né? É assim também sua caminhada. Aí a letra A vai dizer assim, apesar de perceber que lhe faltava muito ainda para crescer, qual a atitude que ele mantinha quanto a este desafio? Versículo 10, prossigo, né? Prossigo para alcançar. Então, você também? Você prossegue também? Você está parado, está estagnado? E Paulo, nós estamos falando de quem, irmãos? O apóstolo Paulo, né? Será que ele tinha conhecimento bíblico? Experiência com Deus? Bastante, né? Mas ele estava crescendo, e mais avançando. Letra B. Que atitudes práticas Paulo tomava para manter-se focado no alvo? Verso 13
13 e 14. De maneira prática, o que Paulo fazia? Ele não ficava estagnado no passado, né? Ele avançava. Ele avançava, né? Prossigo para o alvo, vamos para frente, né? E a letra C, o que ele nos ensina para que não haja retrocesso em nosso desenvolvimento espiritual? Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, né? Então, você cresceu, viva de acordo com o que você já conhece da palavra de Deus, né? Então, seja coerente como um cristão naquilo que você conhece das Escrituras, né? Como diz o próprio apóstolo Paulo também, lá no texto de 1 Coríntios, né? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 9, a gente terminar com esse versículo. Nós estamos aí nos dias das Olimpíadas, tá vendo? As Olimpíadas da França. E aqui Paulo fala que nós somos atletas, né? Atleta de Cristo. 1 Coríntios 9, 25. Vamos ler a partir do verso 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Vocês veem a dedicação do atleta, né? Atleta sofre, né? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou uma medalha que, né, é corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, sem propósito, mas esmurro meu corpo, ou seja, eu me sacrifico e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, ou seja, ele procurava ser coerente com aquilo que ele conhecia, né? Esmurrar o corpo aqui no sentido de fazer a carne morrer, né? A carne pecaminosa. Não que ele era um masoquista como alguns de chicotear, né? Nada disso, a si mesmo, né? Mas no sentido de fazer morrer essa natureza pecaminosa, a carne, né? Para que seja servo de Cristo, para que, tendo pregado a outros, ele não venha a ser desqualificado, mas seja fiel à palavra de Deus. Que assim também Deus nos conceda essa graça. Amém? Você é um atleta que está crescendo, está desenvolvendo? Como é que estão os músculos espirituais aí? Está desenvolvendo os músculos espirituais? Ou tá flácido? Ou está fazendo uma pochetinha? Tem que desenvolver esses músculos. Não pode deixar o músculo em repouso, não. Vamos orar então? Deus amado, Deus querido, obrigado pela tua graça maravilhosa que nos alcançou e que todos os dias está sobre nós, de maneira que o Senhor nos dê, ó Deus, a capacidade de crescer. Não tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que não agrada o Senhor, todo comodismo, toda preguiça, ó Deus, de ler a palavra, de orar, de buscar, de jejuar, de estarmos juntos congregando e desempenhando o dom, ó Deus, o serviço que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para realizar, ó Pai, na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Abençoa, Pai, a vida de cada irmão, obrigado pelo crescimento que o Senhor tem nos dado, Pai, pela vida, ó Deus, de cada irmão, ó Deus, que tem nos abençoado também com seus dons. Louvado seja o teu nome. E que assim possamos crescer como corpo de Cristo, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.